irmãos. É um texto razoavelmente longo, mas como é uma história conhecida, eu não vou me prender a muitos detalhes para explicar algumas questões que levariam muito tempo. E nós vamos focar então, amados, nas lições, quando nós olhamos para a pessoa de Jesus e como Jesus conduz agora todo esse momento em que ele vai até a cidade samaritana de Sicar e se encontra ali com aquela mulher e tudo o que acontece depois disso. Então nós vamos pensar nessa noite acerca de 5 lições que o Senhor Jesus nos ensina neste encontro aqui que ele tem com a mulher samaritana e em seguida com os demais samaritanos da cidade de Sicar. Amados, o texto bíblico começa dizendo então que Jesus estava com seus discípulos na Judéia. Quando nós olhamos um mapa da nação de Israel nos tempos bíblicos do Novo Testamento, a nação ela era basicamente dividida em 5 grandes estados. Os principais deles era a parte da Judéia, que ficava mais ao sul, a parte de Samaria, que ficava no meio, e a Galileia, que ficava mais ao norte. Havia mais 2 outros estados menos citados, de menor importância. Mas o texto bíblico João 4, começa dizendo que Jesus estava com os discípulos na Judéia, na parte mais ao sul do país. Estavam ali por Jerusalém e cidades vizinhas. Só que os fariseus estavam nervosos com Jesus, estavam enciumados, estavam ali cheios de inveja acerca do ministério de Cristo. E Jesus, então, naquele momento, resolve sair de Jerusalém, resolve deixar a Judéia, e agora ele quer seguir até a Galileia, até a região mais ao norte do país. Só que no meio do caminho nós temos o quê? Nós temos a região de Samaria. Só que os irmãos sabem bem, como disse, é um texto conhecido, que os judeus eles tinham uma rixa, eles tinham na verdade um desprezo pelos samaritanos. Os judeus aqui que moravam na Judéia, eles tinham um desprezo tanto pelos samaritanos quanto pelos galileus. Mas pelos samaritanos era uma coisa assim acentuada. Um judeu típico faria questão de não se cruzar com um samaritano, ou se cruzasse com ele pelo caminho, não faria questão nem ao menos de saudá-lo. Havia alguns pensamentos ali em que se um homem samaritano, se uma pessoa samaritana tivesse usado algum utensílio, algum prato, algum pote, um judeu não deveria usar em seguida. E aí então é nesse contexto onde então quando uma pessoa estava ali na região da Judéia e queria ir até o norte, queria ir até a Galileia, um judeu típico, querido, ele iria dar uma volta longa, ele não entraria em terras samaritanas, ele iria margeando então as divisas do território da nação de Israel, ia subir ali fazendo uma grande volta, passando por Decápolis, até chegar na Galileia. Ele não pegaria o caminho mais curto, porque o caminho mais curto obrigaria a passar por dentro das terras samaritanas. E aqui, queridos, nós temos a primeira lição que eu gostaria de destacar no texto nessa noite, que o Senhor Jesus nos ensina. Verso de número 4, ele diz: e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Irmãos, Jesus, ele foi intencional. Vou repetir, os irmãos guardarem. Jesus, ele foi intencional. E nós também precisamos ser. Mas, pastor, o que é ser intencional? Jesus aqui, querido, ser intencional é fazer algo de propósito. Ser intencional é fazer algo por querer, é proposital, é como a gente costuma dizer no popular, é de caso pensado. Nós fazemos algo proposital, nós fazemos algo intencional, nós fazemos algo de caso pensado. Ser intencional, querido, significa que nós sabemos onde nós queremos chegar. E aí então tomamos decisões, fazemos escolhas e assumimos as consequências e os riscos dessas escolhas. E Jesus aqui, queridos, ele vai nos mostrar no texto que ele foi totalmente intencional.
Jesus, amados, ele não vai de acordo com o pensamento judeu da época, em onde nós vamos nos afastar dos samaritanos, onde nós vamos evitar os samaritanos, mas Jesus intencionalmente ele quer passar por Samaria. Ele agora tem um objetivo claro, e Jesus agora, por ser uma definição sobre ser intencional que eu encontrei, achei bastante interessante e sucinto, ela diz o seguinte: fazer escolhas e assumir as responsabilidades por elas, é viver com propósito e de propósito. Jesus agora, queridos, ele tem um propósito claro, ele quer de fato alcançar os samaritanos. E aí, como Jesus agora tem um propósito, ele tem uma intenção clara, que ele quer anunciar o Evangelho também aos samaritanos, apesar de todo o despeito dos judeus a eles, Jesus agora toma uma decisão: nós vamos passar pela cidade samaritana. Nós não vamos dar a volta como todo mundo faz, nós vamos passar aqui pelo meio. E aí Jesus, então, o texto começa dizendo no verso 4, que era necessário atravessar a província de Samaria. E Jesus faz isso. E quando eles chegam na cidade de Sicar, Jesus fica ali na cisterna, no poço de Jacó, e manda que os discípulos fossem à cidade comprar comida, porque já era meio-dia, já era hora do almoço. E Jesus, ele se assenta ali no poço, porque ele bem sabia que estaria vindo ali essa mulher, a Bíblia não cita o nome, nós vamos apenas chamá-la de mulher samaritana. E essa mulher, então, ela vem até o poço, e é interessante destacar, queridos, que o verso 6 diz que era a hora sexta, como, vamos dizer assim, o relógio do judeu começa a contar as horas a partir de 6 da manhã, a hora sexta dos judeus quer dizer que ele estava em meio-dia, estava sol a pino, e essa mulher tinha ido tirar água. E ela vai, queridos, nesse horário, porque ela não queria estar naquele lugar junto de outras pessoas, das outras mulheres que fossem buscar água ali, como seria o normal. A mulher precisa então de água para cozinhar, de água para limpar a sua casa, de água para fazer algo, alguns dos seus afazeres. Elas iriam logo pela manhã, ainda com o fresquinho do clima, pegariam, seus jarros de água e levariam para suas casas. Mas essa mulher, ela vai na hora do sol quente, a pino, queimando ali tudo, e ela vai num horário em que ninguém estaria ali. A intenção dela era não encontrar com ninguém. A intenção de Jesus era se encontrar com ela. Jesus intencionalmente, de propósito, fica no poço, enquanto ele manda os discípulos irem à cidade. E aqui, queridos, quando Jesus está no poço e a mulher chega para tirar água, ela jamais falaria com Jesus, ela jamais puxaria um assunto, ela jamais falaria algo com ele, porque ela era uma mulher samaritana, e ele era um homem judeu, e então se entendia que os judeus sempre agiriam com desprezo aos samaritanos, ela jamais falaria algo. E ela permanece ali, e nós percebemos no verso de número 7, que é Jesus, de forma intencional, novamente, que começa o diálogo. Ele vira para uma mulher samaritana e diz assim: dá-me de beber. E essa mulher, ela se assusta, ela se impressiona, ela fica surpreendida com tudo aquilo. Se um judeu já nem beberia num copo por um samaritano ter bebido água antes, e agora esse homem judeu está me pedindo água para beber, e ela acha aquilo estranho e fala: como sendo tu, judeu, pede de beber a mim, mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos, mas Jesus, ele está sendo intencional. Jesus está agindo de propósito e com propósito. Jesus não está fazendo as coisas por fazer. Jesus está cumprindo um ministério, Jesus está cumprindo a agenda do Pai, como ele vai dizer lá no verso de número 34, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus tem clareza de propósito, Jesus tem clareza dos seus objetivos, e ali então ele fica no poço de Jacó, enquanto os discípulos vão à cidade, e ele ali, quando a mulher chega, ele intencionalmente, ele puxa o assunto e fala: dá-me de beber. A mulher acha aquilo tudo muito estranho.
ela estava ali, naquele horário também de propósito, para que não se encontrasse com ninguém. E Jesus estava ali de propósito, para se encontrar com ela. Ela deixaria aquele momento passar, não falaria com Jesus, mas Jesus intencionalmente chega até ela e fala assim: dá-me de beber. E aquela mulher acha aquilo tudo muito estranho, muito surpreendente. E eu fico pensando, sabe, queridos, eu fiquei pensando nesse texto, esses dias, e pensando na nossa vida com Deus. É interessante a gente perceber que Jesus, ele não faz nada por fazer. Jesus estava assim meio sem ideia, né? Vou ficar aqui sentado no poço, deixa os discípulos lá, né? Deixa eles vão lá, eles trabalham, eu vou ficar por aqui. Jesus não faz nada sem propósito. Ele faz tudo com um propósito claro, definido. Eu fiquei pensando em nós, porque Jesus é a nossa referência, queridos. Jesus é o nosso exemplo, e tudo aquilo que Ele fez para nosso ensino. E aí então, queridos, eu fico pensando, como é que nós tomamos decisões com propósitos e de propósitos intencionais? Eu fiquei pensando, será que nós temos sido intencionais, queridos, na hora de fazermos, de cuidarmos, de zelarmos pela nossa vida devocional, pela nossa vida com Deus, pelo nosso crescimento, a nossa busca individual pelo Senhor? Será que nós temos sido intencionais, estipulando, não, é esse momento, esse horário do dia, eu vou parar os meus afazeres, eu vou buscar o Senhor? Não, eu vou ser intencional, eu vou definir a que hora eu vou ler tantas passagens das Escrituras, todos os dias, porque eu preciso ter um propósito claro, definido para o meu crescimento. Não, eu vou estipular aqui um determinado tempo, eu vou estipular aqui tantos pedidos que eu vou apresentar ao Senhor em oração. Ou eu tenho sido assim, não, a hora que der, eu leio. A hora que sobrar, eu oro. Será que temos sido intencionais, amados, na nossa vida devocional, na nossa busca ao Senhor? Será que, amados, somos intencionais também na nossa participação do corpo de Cristo? Será que temos agido de maneira a fazer o seguinte: não, eu vou organizar minha vida, eu vou organizar o meu tempo, eu vou organizar minha agenda, eu vou organizar os meus afazeres, e eu estarei junto do povo de Deus, da igreja de Deus, quando se reunirem para adorar o Senhor, e vou estar junto com a comunidade da fé, e vamos ali juntos, nos estimularmos em amor, vamos nos estimular na fé, e vamos crescer juntos. Ou não, mas se não der muito certo, hoje não vou. Se não der muito certo também, amanhã não vou. Mas aí aparece um negocinho aqui, mais ou menos, ficou um pouquinho complicado, eu também não vou não. Amados, nós precisamos ser intencionais. Nós precisamos agir de propósito, e com propósito na nossa vida.